Dos smartphones em nossos bolsos, que nos conectam ao mundo inteiro, aos algoritmos complexos que impulsionam as redes globais e facilitam a comunicação instantânea, a computação se tornou uma parte inseparável da vida moderna, permeando todos os aspectos do nosso cotidiano. Essa jornada, no entanto, abrange milênios, impulsionada pela engenhosidade humana e pela busca incessante por cálculos eficientes e precisos. Este ensaio explora a fascinante história da computação, desde seus primórdios com ferramentas de contagem simples e rudimentares, até as máquinas sofisticadas e os sistemas avançados que moldam nosso mundo hoje. Viajaremos pelo tempo, descobrindo as principais inovações e as mentes brilhantes por trás delas, que revolucionaram a forma como processamos informações, para entender como chegamos a esta era digital, onde a informação é rei. A história começa não com chips de silício e algoritmos complexos, mas com o simples ato de contar, uma habilidade fundamental para a sobrevivência. Os primeiros humanos, diante da necessidade de controlar posses e comércio e de manter registros, desenvolveram sistemas rudimentares usando seixos, gravetos e outros objetos simples, e até nós em cordas, para representar quantidades e transações. Essas primeiras tentativas, embora simples, marcaram o início da busca da humanidade para quantificar e manipular números, um passo crucial na evolução da civilização. À medida que as civilizações cresciam e o comércio florescia e as sociedades se tornavam mais complexas, também aumentava a necessidade de ferramentas de cálculo mais sofisticadas e precisas, levando ao desenvolvimento do primeiro dispositivo de cálculo reconhecível, o ábaco, que revolucionou a contabilidade e o comércio. Emergindo do mundo antigo, o ábaco permanece como um testemunho da engenhosidade humana e do poder duradouro de ferramentas simples, porém eficazes. Este dispositivo, com sua estrutura básica de contas e hastes, é um exemplo perfeito de como a simplicidade pode ser incrivelmente poderosa. Acredita-se que este antigo dispositivo de cálculo, originário da Babilônia por volta de 2401 d.C., utilize contas amarradas em hastes para representar números, permitindo que os usuários realizem operações aritméticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Sua invenção marcou um avanço significativo na forma como os humanos lidavam com números e cálculos. O ábaco se espalhou pelo mundo, chegando a Roma Antiga, Egito, Índia e China, onde desempenhou um papel vital no comércio, astronomia e na vida cotidiana. Cada cultura adaptou o ábaco às suas necessidades específicas, resultando em variações únicas que ainda hoje são estudadas e admiradas. O apelo duradouro do ábaco reside em sua simplicidade e acessibilidade. Ele é uma ferramenta que qualquer pessoa pode aprender a usar, independentemente de sua formação ou recursos disponíveis. Ao contrário de máquinas complexas, não requer eletricidade ou componentes complexos, dependendo apenas da compreensão do usuário sobre seu sistema. Isso o torna especialmente útil em áreas onde a tecnologia moderna pode não estar disponível. Ele serve como um auxílio tátil e visual, envolvendo tanto a mente quanto as mãos no processo de cálculo. Esta interação física ajuda a reforçar a compreensão dos conceitos matemáticos de uma maneira que as calculadoras eletrônicas não conseguem. Ainda hoje, o ábaco continua sendo uma ferramenta educacional valiosa, ajudando as crianças a desenvolver uma compreensão concreta dos sistemas numéricos e da aritmética básica. Em muitas escolas ao redor do mundo, ele é usado para ensinar habilidades matemáticas fundamentais. Seu uso contínuo em algumas partes do mundo destaca sua praticidade duradoura e significado cultural. O ábaco não é apenas uma ferramenta de cálculo, mas também um símbolo de herança e tradição que conecta o passado ao presente. Enquanto o ábaco lidava com os aspectos práticos do cálculo, na Índia Antiga, um estudioso chamado Panini mergulhava no mundo abstrato da linguagem, estabelecendo inadvertidamente
as bases para os conceitos modernos de computação. Por volta do século V a.C., Panini desenvolveu uma gramática abrangente para o sânscrito, conhecida como Astadhyayi, que permanece como um dos primeiros sistemas formais. Este sistema complexo, composto por regras e algoritmos, poderia gerar frases em sânscrito gramaticalmente corretas por meio de uma série de etapas definidas. O trabalho de Panini, embora focado em linguagem, exibia semelhanças impressionantes com as estruturas lógicas usadas na computação moderna. Seu sistema empregava um conjunto de regras, aplicadas em uma ordem específica, para manipular símbolos, letras e produzir resultados desejados, frases gramaticalmente corretas. Essa abordagem baseada em regras, que lembra os algoritmos usados na programação de computadores, destaca a interconexão de campos aparentemente díspares. O trabalho de Panini demonstra que os princípios da computação podem ser encontrados em lugares inesperados, ressaltando a universalidade da lógica e da sistematização. Seção 4. A mente mecânica. Toma forma. As primeiras calculadoras. A transição do cálculo manual para dispositivos mecânicos marca uma mudança crucial na história da computação. Impulsionados pela necessidade de cálculos mais rápidos e precisos, os inventores europeus do século XVII embarcaram em uma busca para criar máquinas que pudessem automatizar operações aritméticas. Essas primeiras calculadoras, embora rudimentares em comparação com os computadores modernos, representaram um salto significativo, abrindo caminho para as máquinas de computação complexas do futuro. O desenvolvimento de calculadoras mecânicas foi impulsionado por avanços na relojoaria e na compreensão de engrenagens e mecanismos. Os inventores perceberam que os movimentos precisos das engrenagens poderiam ser utilizados para realizar operações aritméticas. Essas máquinas antigas, geralmente volumosas e complexas, dependiam de uma interação complexa de engrenagens, alavancas e mostradores. Embora sua operação possa parecer complicada hoje, elas representaram uma conquista notável para a época, demonstrando o potencial da mecanização de tarefas complexas. O desejo de calcular e computar não é novo. Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado maneiras de facilitar os cálculos. No século XVII, mentes brilhantes lançaram as bases para o computador moderno, desenvolvendo máquinas que podiam realizar cálculos complexos. Wilhelm Schickard inventou a primeira calculadora mecânica conhecida em 1623, chamada de relógio calculador. Blaise Pascal seguiu com sua Pascaline em 1642, uma máquina que auxiliava na arrecadação de impostos e simplificava os cálculos financeiros. A máquina de calcular de Gottfried Wilhelm Leibniz, conhecida como Stepped Reckoner, expandiu as capacidades para multiplicação e divisão, tornando os cálculos ainda mais eficientes. Essas primeiras máquinas foram passos cruciais para a computação moderna, pavimentando o caminho para as tecnologias que usamos hoje em dia. O século XIX viu um salto com a máquina analítica de Charles Babbage. Projetada para ser programável, ela possuía recursos de um computador moderno. Ada Lovelace, a primeira programadora de computadores, escreveu algoritmos para ela. Ela previu seu potencial além do cálculo, prenunciando diversas aplicações. Embora nunca totalmente construída, seu trabalho lançou as bases para a computação futura. O século XX viu o nascimento do computador moderno, uma revolução tecnológica que mudaria o mundo para sempre. O conceito da máquina de Turing, de Alan Turing, na década de 1930, foi inovador, introduzindo uma nova era de pensamento computacional. Mostrou que uma única máquina poderia resolver qualquer problema computável, desde que fosse descrito por um algoritmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os esforços de quebra de código de Turing foram essenciais para a vitória dos aliados.
Seu trabalho lançou as bases para os computadores modernos e a inteligência artificial, influenciando gerações de cientistas e engenheiros. A Segunda Guerra Mundial impulsionou avanços rápidos na computação. O Colossus, construído em 1943, decifrou mensagens alemãs. O ENIAC, concluído em 1945, lidava com cálculos complexos. Esses primeiros computadores eletrônicos demonstraram o potencial da computação eletrônica. O esforço de guerra acelerou a transição da computação mecânica para a eletrônica. A era pós-guerra viu a ascensão dos computadores comerciais. O IBM 701, lançado em 1952, foi um sucesso comercial. A arquitetura de John von Neumann permitiu o armazenamento eficiente de dados e programas. O desenvolvimento de transistores levou a computadores menores e mais poderosos. Os mainframes deram lugar a mini-computadores e computadores pessoais. A década de 1970 revolucionou a computação com o microprocessador, uma inovação que mudou o mundo. O chip 4004 da Intel abriu caminho para os computadores pessoais, tornando a tecnologia acessível a todos. A Apple e a Microsoft surgiram como peças-chave, liderando a revolução tecnológica com suas inovações. O Apple II e o IBM PC popularizaram a computação pessoal, trazendo computadores para lares e escritórios. A década de 1980 viu a ascensão da internet, conectando computadores globalmente e mudando a forma como nos comunicamos. A World Wide Web de Tim Berners-Lee transformou a comunicação e o compartilhamento de informações, criando a base para a internet moderna. O futuro da computação está evoluindo rapidamente. IA, computação em nuvem e computação quântica são tecnologias transformadoras. A IA visa realizar tarefas que exigem inteligência humana. A computação em nuvem oferece acesso sob demanda a recursos. A computação quântica promete avanços em vários campos. Essas tecnologias mudarão profundamente a maneira como vivemos e trabalhamos.